Boa noite a todos que estão presentes, que vão ver depois a gravação. Hoje nós estamos iniciando a nossa programação do mês de outubro. Hoje a condução vai estar com a psicóloga Renata. Pode começar, né? Boa noite, Andréia, Denilce, Maria Patrícia. André. Que eu não tinha visto antes, né? André entrou depois. Andréia. Então, vamos começar. Hoje, o tema é Vida Renovada, continuando o livro de Joana, né? Momentos de Saúde e Consciência. E entramos agora nesse capítulo, nesse texto, né? Chamado A Vida Renovada. Esse texto, ele é pequeno, né, do livro, e quando eu comecei a ler e estudar para fazer essa palestra, eu percebi que existe um outro livro da Joana, que não faz parte da série psicológica Joana de Ângeles, que se chama Atitude Renovada. É um livro pouco conhecido, pouco lido da Joana, né? E aí eu peguei ele em PDF e comecei a dar uma lida, e ele é um aprofundamento desse texto, Vida Renovada, assim, aprofundamento, assim, traz mais conteúdos e detalhes, né? Então, eu organizei esse conteúdo dentro do texto da Vida Renovada, né? Do Momentos de Saúde e Consciência, e também do Atitude Renovada da Joana. Porque eu achei não, é isso mesmo, né? Eles são intrinsecamente ligados, só que estão em obras diferentes. Então, eu achei esse complemento bem legal para esse conteúdo de hoje, né? Então, vamos lá, né? O que a Joana já começa dizendo nesse texto Vida Renovada? Então, ela começa dizendo sobre a dádiva da vida. Então, ela diz: a dádiva mais extraordinária que existe é a vida. Manifesta-se de formas variadas, obedecendo a ciclos rítmicos, com objetivos estabelecidos. Então, aqui, Joana começa falando da vida, a vida como um todo, a vida desde o nosso renascimento até a morte, né? Esses ciclos rítmicos que todos nós passamos a partir do momento que aqui na Terra nós retornamos. Então, essa dádiva extraordinária, né, como Joana diz, que é o objetivo da análise desse texto. Então, vou passar aqui. Ela diz assim: a vida renova-se sem cessar, e esse fenômeno faz parte do seu processamento. O que se não renova morre, transforma-se, perturba o mecanismo existencial, né? Então, aí, aqui, Joana, ela vai trazendo em mais... Oi, Júlio. Ela vem trazendo em um movimento, né, expansivo sobre essa ideia, né, da renovação da vida. O que é que seria isso? Então, a gente vai fazer uma viagem, percorrer vários aspectos a respeito dessa vida renovada, segundo Joana de Ângeles. Aí, aqui no livro Atitudes Renovadas, esse que eu falei para vocês, né, que eu usei como complemento desse texto, Joana, ela diz assim: para que a vida flui em abundância em ti, faz uma cuidadosa avaliação de como te sentes, como estás e o que tens conseguido. Então, aqui, né, em Atitudes Renovadas, ela vem falar da ação, desse movimento de ação para o objetivo da vida renovada. Esse processo, né, de avaliação que a gente vem de forma tão exaustiva, falando a cada encontro, né, que é a questão do autoconhecimento e de nós aprendermos a nos inquirirmos sobre as nossas próprias ações, traz realmente essa ideia de vida renovada, né, de sair desse ciclo tão
costumeiro nosso, né, de não pensar nas nossas ações e mais nas ações dos outros, né, nas ações alheias. E aí, essa ideia da vida renovada, ela vem através dessas atitudes renovadas, né, que Joana começa a dizer, falando sobre essas perguntas, essa cuidadosa avaliação que nós temos que aprender a fazer para que nós realmente possamos assumir como protagonistas da nossa própria vida, essa renovação tão necessária a cada ciclo que a gente vai percorrendo, né? Aí ela diz assim: tem coragem para proceder a essa autoanálise. É necessário essa coragem, essa autoanálise consciente. Uma autoanálise consciente, responsável, enriquecedora, de forma que, ao constatares os resultados negativos e te disponhas ao enfrentamento revolucionário da mudança de crenças, pensamentos, hábitos, comportamentos, tudo quanto constitua obstáculo ao teu desenvolvimento, a valorização da vida e suas realizações, né? Então, aqui ela expande aquelas perguntas que nos faz voltar para nós, as próprias ações, e não o julgo do outro, né? E aí ela diz, é preciso ter coragem para fazer isso, né? Para sair dessa ação, né? Que é jogada sempre para a sociedade, o outro, a família, né? E voltar para si essa análise, a autoanálise. Perceber os efeitos negativos, os resultados negativos das próprias ações, se dispor ao autoenfrentamento revolucionário, para daí promover as mudanças de crenças, pensamentos, hábitos. Então, aqui está, né, no livro Atitudes Renovadas. Aí, só que, quando se entra nesse aspecto da vida, dessa autoanálise, desse autoenfrentamento, de voltar para si, fazer essas perguntinhas que Joana indica, né, ali para ser feito, entra-se num caos emocional. Por isso que eu coloquei essa figura e essa imagem, né? Se entra num caos emocional. Por quê? Porque nós temos na nossa construção psicoemocional, psicoespiritual, um movimento inverso disso, que é indicado pelas academias, né, psicológicas, pela psicologia de Joana, que é o auto, né, a autoanálise, o autoenfrentamento. Então, esse caminho que passa a ser para dentro, ele traz um caos emocional muito grande. E daí se deriva muitos outros comportamentos humanos. O problema é que realizar essa autoanálise leva ao porão da alma, onde reside a sombra. Aí lá a gente lá falando da sombra de novo, né? A gente vive falando da sombra e a gente vai continuar falando dela, porque é na sombra que reside as nossas principais dificuldades. Então, não tem jeito, essa visitação é inevitável. Então, a gente vai continuar falando de muitos temas ainda para frente, mas a gente vai acabar voltando e falando da sombra, né? Não se sabe o que se deseja realmente. Então, o que acontece? Porque nós não sabemos o que desejamos realmente. E acaba ficando, dessa forma, ficamos presos na dor, acreditando que os outros é que são responsáveis pela nossa própria desdita. E a única coisa que passa a desejar, né, a única coisa que nós passamos a desejar é que esse sentimento, essa sensação estranha passe logo. Então, quando se mergulha nesse caos emocional, a gente quer muito que isso passe, porque é uma sensação ruim, né? É um sentimento estranho, então a gente deseja que passe isso. E isso nem sempre é feito da forma adequada, né? Continua jogando para a sombra aquela velha frase clichê.
para debaixo do tapete, né? Então, assim, a sombra vai aumentando, a sujeira vai aumentando, e assim nós vamos continuando a nossa vida, né? E aí, o que que Joana diz? Joana diz que as atitudes renovadas levam a um estado emocional, ao as questões externas, mesmo quando negativas, modificar o sentimento de harmonia interior. Então, veja bem, né, que aquilo que se chama realmente de renovação é de dentro para fora. Então, o externo, ele pode nos tocar? Claro que sim, né? Ele pode abalar as nossas estruturas até certo ponto, se realmente estamos comprometidos com essa questão das atitudes renovadas, a tendência é a cada ciclo, a cada experiência renovadora, né, a cada ciclo aos quais possamos experienciar situações que nos levem a uma maior maturidade emocional, vai se chegando mais perto disso aqui que Joana disse, né? De conseguir passar, mesmo diante de questões externas muito negativas, conseguir manter a harmonia interior. Gente, se alguém quiser ir falando alguma coisa, pode falar, tá? Só levantar a mãozinha. Posso prosseguir? Vamos lá. Então, aqui que Joana diz que velhos hábitos arraigados, pensamentos viciosos, vontade enfraquecida, atavismos perniciosos, ressentimentos conservados, conspiram contra o teu processo de renovação, né? Então, esse apego, né, a esses pensamentos viciosos, aqueles, né, de sempre olhar para fora e não olhar para dentro, né? A vontade enfraquecida diante das dificuldades, né? A necessidade de afastamento, de sair daquela situação que está mexendo com o emocional, os ressentimentos conservados, ficar ressentindo. A gente já teve, inclusive, uma das exposições, né, teve esse intuito de falar especificamente sobre o ressentimento, né? E nessa parte, Joana, ela coloca até como tema, ela diz assim, a tragédia do ressentimento. Tamanha problemática que se levanta quando se fica ressentindo, né? Então, sentindo novamente as coisas que não faz bem, nem a si, nem ao outro. Tudo isso conspira contra o nosso projeto de renovação. E aqui também eu encontrei, né, na parte das atitudes renovadas, mais esse complemento aqui sobre a vida renovada. Que a vida renovada, ela depende de alicerces, investimentos em boas fundações. Então, qualquer projeto que façamos, em qualquer ciclo de vida que a gente vem passando, seja agora todos estamos mais ou menos no mesmo ciclo, né? Que é na idade madura, né? Vamos dizer assim. Mas todos os ciclos de vida se pode fazer essa proposta de renovação de vida. Depende dos alicerces para uma construção, para uma boa construção de alvenaria, quando a gente vai fazer uma casa, se a gente não presta atenção na base dela, né, das fundações, a gente está construindo uma casa frágil, né, que vai apresentar rachaduras, que pode apresentar vários problemas durante o período de moradia nela. E essa é uma analogia feita, né, da construção de alvenaria para a nossa construção interior. E essa vida renovada proposta no livro, né, de Joana, ela diz que depende desses alicerces. Como é que nós montamos, como é que nós fizemos esse processo, né, de alicerces, de boas fundações. E aí ela faz essa seguinte pergunta: estou preparado para construir a transformação que desejo para a minha vida? Essa vida que eu desejo ter,
né? Essa vida renovada que eu desejo ter. Seja lá de que forma for, com menos desapegos, né? Com menos desejo de modificação do outro e mais com desejo da minha própria modificação. Isso exige um querer, uma vontade, né? Estou realmente preparado para construir a transformação que desejo para a minha vida? E a resposta que cada um fizer mentalmente for sim, né? Então vamos continuar aqui a nossa trajetória. Se for não, a gente também continua essa trajetória com as nossas dúvidas e com as nossas problemáticas, porque como Joana diz no livro também, isso é algo que é fatal, né? Nós vamos vivenciar isso de uma forma, querendo ou não, essa renovação de vida. Nós vamos caminhar para ela, seja com mais percalços, menos percalços, mais problemas, menos problemas, mas aquilo que Joana fala que ela tem uma palavra que ela diz que é como o girassol. Nós somos como o girassol, que ele gira sempre buscando o sol. Nós sempre giramos e nós vamos sempre voltar a nossa vontade, os nossos pensamentos para algo maior na nossa vida, né? Ela diz que é para Deus, essa energia criadora. Então, esse movimento, ele vai acontecer em algum momento da nossa vida, em algum momento das nossas encarnações. Então, assim, querendo ou não, todos nós seremos impelidos a irmos por esse caminho da vida renovada. Então, Joana, ela diz assim, que a renovação, que é de desapego, que é de deixar partir coisas, pessoas, situações, que não fazem mais sentido na proposta de vida renovada. Então, qual ainda as algemas que eu me prendo para não conseguir atingir esse objetivo de vida renovada? O que ainda está me faltando, né? Quais são esses alicerces que ainda me faltaram na construção dessa minha vida renovada? Alguém quer fazer alguma pausa até aqui, gente? É difícil, né, Renata? Tomar essa decisão, né? É por isso que ela sugere aquela perguntinha, né? Eu estou preparada para essa vida renovada? Tem uma passagem bíblica. Assim, eu sou péssima para guardar nome, principalmente dessas coisas antigas e ainda mais bíblica, né? Mas é que nesse percurso que quando Jesus começou a sua obra, né? Quando ele chegou no momento em que ele já tinha os seus discípulos, e aí ele começou a fazer aquela peregrinação, né, para falar sobre a Boa Nova. Teve um que foi até ele e disse, eu quero fazer parte disso, eu não lembro o nome, quem foi. Ah, tá, lembrei, é aquele filho que, mas eu não posso ir agora, Jesus, porque o meu pai acabou de morrer, aí Jesus fala para ele, deixa os mortos, enterrar seus mortos, né? Me siga. Mais ou Isso, menos tem assim. vários, isso, A parábola tem do esse... mal rico. É a parábola do mal rico. E ele foi, né, que ele queria muito viver essa vida, né, de renovação espiritual, tudo, e aí Jesus disse, vá e venda todos os seus bens, né, se desfaça de todos os seus bens e aí retorne. E aí ele se chocou com isso, né, que para essa vida, né, que ele dizia que ele estava preparado para ter com Jesus, ele tinha que se despojar das questões materiais. Então, assim, isso ficou uma passagem bíblica muito simbólica, né, que assim, do desapego, né, de viver a vida,
né, material, não é que a gente não possa ter as coisas, mas não ser possuída por elas, né? Então, naquele momento, Jesus usou essa analogia, né, para dar o ensinamento, né? Nessa proposta de vida transcendente e espiritual, temos que fazer essa pergunta se estamos preparados realmente para ela. Senão a gente assume muitas coisas, muitas vezes, que a gente não dá conta, né? E aí é preciso mais um tempo, é preciso mais experiência, e é preciso não se enganar acima de tudo, né? Aí, aqui, né, após essa fundação, que é necessário ter esse alicerce forte, esse alicerce bastante sólido em termos de valores, aí depois na construção dessa casa vem os detalhes, né? Igual uma construção, eu coloquei essa imagem aqui como uma construção de alvenaria, aí vem os detalhes, né? Tem as aberturas que precisam se deixar para poder entrar nessa casa, né? Então, aí tem as escoras, as vigas, né? Os pilares, o que nós vamos construir? Então, aí aqui Joana diz assim, uma vez que haja disposição em fazer essa fundação, então vem-se a construção, né? Então, vem aí a construção em todos os seus detalhes em cima dessa fundação. E aí tem essa frase aqui, que eu achei muito interessante para colocar aqui, não está no livro da Joana, né? Eu achei, a hora que eu estava buscando as imagens, os símbolos, né? Que ela diz assim, uma árvore que deseja crescer até o céu precisa ter raízes profundas. Então, esse seria o nosso alicerce, né? Seria a profundidade, de perceber a profundidade das nossas escolhas, de perceber a profundidade das nossas opiniões, saber a profundidade dos nossos desejos, saber a profundidade das nossas sombras, nossos bem-quereres e dos nossos mal-quereres. Fazer essa raiz profunda para ir, né, dar como é que é o nome disso que dá para as plantas, para elas crescerem, dar Adubo? Isso, dar adubo para essa árvore, para que ela tenha as raízes cada vez mais profundas, para que se chegue, né, ao objetivo proposto. E aí vem a necessidade da descida, né? A descida ao porão da alma. Então, dentre os muitos fatores negativos que tentarão manter-te na postura de sofrimento ou de paralisia e de vitimização, né? Há o medo do que dirão os outros, de como te verão os demais, do que te sucederá. Outros mecanismos perturbadores emergirão do inconsciente, pretendendo conservar-te no patamar em que estagias. Então, aí, nesse momento, é o momento mais crítico da nossa proposta de vida renovada. É o momento que se estabelece aquela imagem que eu deixei lá atrás do caos. Né? Aquele é o grito, né? Aquele quadro chama O Grito. Que é quando esses fatores negativos começam a emergir de todos os lados, né? De todas as formas, para impor o sofrimento. Esse é o momento mais crítico da existência. Essa imposição do sofrimento, causando a paralisia. E aqui, né, Joana disse, né, o medo do que dirão os outros, quando assumir escolhas, quando dizer as suas opiniões, do que vai se suceder,
né, diante dessas situações. E, geralmente, ninguém começa acertando de início, né? Há muitas resvaladas, muitos erros, muitas coisas na tentativa de se fazer as coisas certas, né? E é nesse momento que começa a gerar aquele tal do mal-estar. E aí, esse mal-estar, se ele não for observado, se esse mal-estar não for colocado no nível de, de experiência a ser valorada, né? Dar um valor para essa experiência negativa é o momento que há as desistências e as paralisias, né? É o momento em que a alma ela começa a querer se livrar da situação constrangedora, da situação vulnerável, da situação caótica, e, e esse momento crítico há de se ter muita sabedoria, né? Porque na tentativa de acertar, pode-se acontecer muitos erros também. A descida ao porão, ela é uma descida íngreme, né? Cheia de medo e, por que não dizer, até muito fantasmagórica, né? De enxergar as nossas próprias más ações ou ações equivocadas, ou até boas ações, as que nós não enxergamos. Tem de tudo nesse porão aí, que a gente também tem a tal da sombra positiva. Então, Joana, ela diz assim, mas mesmo com tudo isso, começa assim mesmo. Eu achei muito legal ela falar dessa forma, né? Começa, vai, começa, faz, né? Mesmo que tenha os primeiros erros, mas é uma tentativa de ser mais assertiva, uma tentativa de ser mais dinâmica, uma tentativa de conseguir fazer ações mais interessantes para a sua vida, para o seu autoconhecimento. Começa assim mesmo. O teu programa, renovando as suas velhas crenças, aquelas que te foram impostas por pessoas incapacitadas para educar-te. Olha o que está por trás dessa palavra de Joana, né? Entender isso, que nós fomos criados por outras pessoas, então nós temos atavismos de comportamento, nós temos vícios de pensamento, muitas vezes por conta da nossa própria educação, né? Não que as pessoas foram erradas, mas a nossa forma de compreensão, ela é passível de ser dinâmica e modificada. A gente não precisa ficar a vida toda agindo assim, porque me criaram assim, porque fizeram isso e isso comigo, né? Incapacitadas para educar-te, embora generosas com suas opiniões depreciativas, seus conceitos servis e suas previsões funestas, né? Então, aqui por trás disso vem uma amplidão de coisas, uma amplitude de situações que a gente possa ter passado pela nossa vida e que venha contribuir com as nossas dificuldades de promover uma vida de mais dinâmica no sentido de renovar as atitudes. Tem algum... Edna? Oi. Tem algum homem aí participando da... Agora não, o Júlio saiu. Tá, então vou falar uma coisa que é íntima de mulheres. Posso falar? Pode. Tá gravando, tá? A Renata estava falando isso, eu estava lembrando. Engraçado, É. né? Eu ouvi hoje uma notícia que meu marido fica escutando aqui as coisas, e aí tem hora que não dá, eu ouço também. Mas eu acho que é uma matéria falando, não sei aonde, o que é isso, é um município, um estado, um negócio aí que parou de fornecer absorvente. Já lembrei, a matéria é assim, que as meninas não estão indo à escola porque não tem mais absorvente. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu fico vendo isso, aí começo a pensar com os meus botões. A minha madrasta, quando eu fiquei menstruada, ela me ensinou a usar o MODS. Não sei se tem gente aí com mais de 60... Edna, acho que só Edna, né?
mas era o tal do Modis. O Modis era nada mais era do que um absorvente, que era o nome, né? Era o único que tinha, não tinha outra marca. E ela, primeiro ela pegou e falou para mim, meu Deus, ela fez aquele resumo. Como é que foi a época dela, a educação que ela dá, né? A minha mãe já tinha ido embora, a biológica estava a quilômetro de distância, em outro estado, e ela dizia assim para mim, na minha época, eu lavava com as minhas irmãs, lavava as toalhinhas. Então, a gente tinha que lavar escondidinho, porque se tivesse os irmãos perto, a gente ficava com vergonha. Então, tinha que procurar um lugar, lavar as toalhinhas e ficar bem clarinhas, bem bonitinhas, para o próximo mês. Você está tendo o privilégio, a sorte de ter isso daqui, para usar e jogar fora. Aí eu ficava prestando atenção, ficava com nojo de trocar aquele negócio, e ficava imaginando a minha madrasta lavando. Então, é interessante isso que você falou, Renata. Eu trouxe para mim, diretamente para mim, esse momento. Sabe? A lembrança que você teve, acessou alguma coisa. E que ela me educou já usando, né? Porque meu pai sempre foi famoso na família por ser mão de porco. Eu tinha um bullying, meu pai era mão de porco. Não abria mão para nada. Então, para comprar aquele negócio e jogar fora, a minha madrasta tinha que convencer ele de que tinha que jogar fora, comprar para jogar fora. Então, de vez em quando, eu até ouvia uns quebra-pau assim, mas tem que comprar para mim e para ela, porque eram as duas mulheres que tinham dentro de casa. E aí, como é que é a educação, né? Fiquei pensando no dia que eu tivesse uma filha, como que ia ser, se eu ia fazer a mesma coisa, se eu ia contar essa história toda, assim, e vai usando. Hoje tem tantas maneiras de se conduzir esses períodos menstruais das mulheres, né? Essa coisa de cada pessoa bota o seu pedacinho de contribuição na sua educação, e aí você faz essa opção que a Joana está nos sugerindo, né? Ao longo da sua jornada, ou você abdica desses valores que não tem muita importância mais, né? O que importa, hoje eu posso até ter ainda notícia de que tem mulheres que ainda lavam suas menstruações mensais. É uma opção, é arbítrio. Tem gente que vai achar um absurdo, como, mas aí vai poluir o planeta com tanto absorvente também. Volta para a toalhinha. Quem que quer voltar para a toalhinha? Ninguém quer voltar, né? Que coisa, né? Costumes, hábitos, que você rompe com eles, e tem que sustentar isso para o resto da vida, ou não. Uhum. Você fez uma analogia interessante, assim, as mudanças de paradigmas, né? O rompimento com algumas coisas. E mesmo quando há esses rompimentos, isso não quer dizer que o que surgiu na frente é melhor. Você não vai também passar por uma revisão, né? Como você está falando, né? Mas tem absorvente, é mais higiênico, mas também polui o meio ambiente. Então, nós ainda estamos nesse processo, mesmo hoje sendo uma opção melhor para a mulher, de uma questão de higiene, se tem outras preocupações hoje em dia, né? Então, fazendo essa analogia para o comportamento humano, é assim, nós vamos seguindo um caminho, vamos conseguindo melhorar em algumas coisas, e quando se melhora em algumas coisas, surgem outras possibilidades de ajustamento daquilo. E assim a gente vai indo. Um comportamento que se melhora em algum sentido agora, isso faz com que te capacite para você enfrentar outras coisas maiores, mais graves, e que você não sabe ainda como é que vai ser essa resposta. Não sei se deu para entender. Então, quando adquirimos a capacidade de um problema, por exemplo, né? Esse problema é de um tamanho, quando você achou, agora eu consegui, acho que, né, consegui passar por essa situação. Aí, daqui a um tempo, se vê numa situação bem maior.
E aí você pensa assim, nossa, aquilo que eu adquiri de serenidade, vamos supor assim, né, nem de, hipoteticamente, né, de paciência, não era tanto assim, foi para aquele momento. Agora, a vida traz outras experiências para se perceber que isso também é um crescente, né? É um crescente. A questão da vida renovada, ela é um crescente, né? A cada ciclo, a cada experiência, se vai se capacitando em algumas áreas. Mas vamos lá, ver o que Joana fala mais sobre isso aqui. Ela fala assim, olha, visitar a nossa sombra irá auxiliar a nos libertar desses medos, dessas crenças limitantes, dores, mágoas, ressentimentos, que impedem a renovação da vida e o encontro da felicidade. Aí se tem aqui um novo detalhe. Então, a felicidade, ela é uma consequência dessa vida renovada, né? E aí, Joana, ela traz nesse livro Atitudes Renovadas um estudo bem interessante sobre essa questão da felicidade, né? Como ali, irmã, né? Caminhando junto ali, né? Com a questão da vida renovada. E assim, não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Mas assim, aí ela fala sobre essa questão de que nós entramos nessa frase, né? Mas a felicidade não é deste mundo, não no entendimento que nós temos. Mas se ampliarmos o nosso entendimento, a felicidade ela é possível sim, né? Então assim, é bem interessante, tá? Para quem quiser ler esse livro Atitudes Renovadas, ela faz uma análise bem legal dessa questão da felicidade atrelada às atitudes, né? A atitude renovada, a vida renovada. E aqui, essa frase aqui, eu achei ela, mas não é do livro da Joana, tá? É uma frase que eu achei muito legal, porque já que a gente não vai ter tempo para esmiuçar mais essa questão da felicidade, né? Aí eu achei aqui essa frase, né? Então diz assim: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa, que sonhamos, toda riada de douros pomos, existe, sim, mas nós não a alcançamos porque está sempre onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Eu achei muito interessante essa frase, porque é justamente a proposta que Joana tem no livro Atitudes Renovadas sobre a questão da felicidade. Então, não é que a felicidade não está nesse mundo, né? Então, assim, ela tem, inclusive, uma reflexão muito profunda que amplia essa frase que é do Evangelho, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, e não é bem assim, então tá, então se a felicidade não é deste mundo, então eu vou desistir de ser feliz, porque é aqui mesmo que eu não vou encontrar. Não é assim, né? É uma reflexão muito mais profunda. E aí, essa frase aqui foi bem em cima dessa proposta da Joana. Não é que a felicidade não existe, né? Na verdade, existe esse processo de que, quando ela chega a nós a reconhecemos? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Nós a reconhecemos? E o que conceituamos como felicidade? Então, não é que ela não é. Primeiro começa com aquilo que eu acredito que seja felicidade, né? E aí vai ampliando, e aí vem essa questão. E quando ela aparece, nós a reconhecemos? Então, é um estudo, né, à parte esse, né, da felicidade. Então, assim, é só uma passagenzinha, tá? Então, vamos continuar aqui. E aí, Joana, ela diz assim, né? Muda os teus pensamentos e raciocínios, direcionando-os para o êxito que deves acreditar e empenhando-te, conseguirás. Logo depois, passa-se, então, a ação renovada. Então, aqui também, Joana, ela vem colocar um novo conceito, mais um conceito, né? Ela vem acrescentar mais um conceito nessa caminhada da vida renovada, que é a questão dos pensamentos. Né? Então, a proposta
da vida renovada passa pela qualidade dos nossos pensamentos. E aí eu achei uma coisa também bem de curiosidade sobre essa questão dos pensamentos, que fez muito sentido também quando eu estava lendo. Aí eu coloquei aqui, não está no livro da Joana. Ele diz assim, ó, nosso cérebro, é um estudo, né? Nosso cérebro não distingue, de fato, o que é bom ou ruim. Ele simplesmente libera as sinapses de acordo com os pensamentos. De acordo com os pensamentos, gerando energia para o corpo físico. Então, olha só que interessante, né? Então, assim, o nosso cérebro, que é ele é um condutor de energia, né? Que ele distribui para todo o nosso corpo, que vem através das nossas sensações, né? Por todas as sensações, olfato, visão, tátil, cheiro, né? E os pensamentos, nosso cérebro não distingue o que é bom e ruim. Ele simplesmente vai liberando, né? Aquilo que precisa ser liberado de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, eu coloquei isso aqui para ver a profundidade que é isso. Então, daí vem o quê? Se os nossos pensamentos eles estão girando em torno de uma autodepreciação de si, ou de um excesso de autodepreciação, ou um excesso de depreciação do outro, isso vai ter consequências onde? No corpo. Isso. No corpo, na nossa saúde. São os tais processos de somatização. Todas as vezes, né, em que passamos muito medo, vamos supor assim, né, medo, né, uma situação assim traumática que teve muito, muito, muito medo. O que as pessoas costumam dizer? Deu dor de barriga, né? Deu dor no corpo, alguma coisa assim. Então, esse movimento, ele é quase que automático. Então, os nossos pensamentos, eles produzem aquilo, produzem no cérebro essas respostas de forma automática, porque o cérebro, ele não filtra o que é bom ou ruim, né? Ele é um organismo, né, que vai promover a sinapse. Então, assim, uma questão de cunho neurológico, né? E aí, aqui, né, Joana, ela vem dizer o seguinte, essa questão de nós esculpirmos, né, a nossa vida. Ela diz assim, és capaz de superar o pessimismo? Não, é uma pergunta. És capaz de superar o pessimismo e a falta de autoestima que te foram impingidos e aceitaste sem relutância? Este é o teu momento, e não mais tarde, ou nunca mais. Então, aqui uma reflexão, né, que Joana traz. Trata-se de um novo programa que vivenciarás passo a passo, formando-se a pouco e pouco até o momento de bons resultados. Então, é assim, tentativas mesmo. Tem hora que vai dar certo, né, como aquela velha história, né? Eu, na tentativa de fazer a coisa certa, deu ruim. Então, vai acontecer isso várias vezes. E o processo, né, desse novo programa, ele é passo a passo, ele é pouco a pouco. E ele vai acontecer até se ter os bons resultados que almejamos. Não desistas nunca de te renovares para melhor, porquanto a vida não retorna às mesmas condições. Circunstâncias e tempo, embora nunca cesse de manifestar-se e oferecer ensejos. Aí ela passa nas orientações, né? Aqui ela já começa a fazer as orientações para que nós possamos entrar realmente nesse caminho de vida renovada. E aqui, ao término, ela coloca as frases afirmativas, né? Que tem nesse livro, que nos auxiliam no processo de autoconhecimento. Então, aqui diz, a energia divina dá origem à vida em toda parte e domina-me. Indefinível o ato de viver e pensar, sentir e amar, alcançar o clímax no ser humano.
Essa energia poderosa em mim induz-me à captação de novos recursos para o crescimento e a autorrealização. Escolho a opção da felicidade. Não cederei ao marasmo, às injunções perturbantes a que me acostumei. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de ação, para tornar-me pleno. Então, são aquelas frases que ela sempre termina, ela sempre coloca nos textos, né? Eu falo que são as frases afirmativas de Joana, em que a gente poderia repetir igual um mantra, né? Mas o nosso compromisso, muitas vezes, ainda pode estar nesse nível, né? De pouco desejo ou pouco influxo. E, gente, por hoje, terminei. Pois é, né, gente? Se a gente achava que isso aí, tudo da Joana, a gente estudando aqueles quase 2 anos, né? Quando a gente começou lá no Ismael, eu, né, comecei com vocês. Se a gente achava que era difícil, né? Aí veio a Verdade, pandemia, né, aí veio a Fátima? pandemia, veio a pandemia e ficou facinho, né? Da gente exercitar, né? Tudo isso, né? A gente se vê agora no meio do furacão e buscando colocar em prática, né? Esses ensinamentos que a gente ficou quase 2 anos Fazendo lá, vendo, né, no revendo, Ismael. né? Uhum. Que é o passo a Verdade. passo. A gente acabava toda quinta ou sexta, não me lembro mais, que dia da semana que a gente se reunia, né? Às noites. E a gente terminava assim, né? Voltava para casa, eu, né? A gente, né? Eu falo de mim porque eu voltava com esse sentimento de que eu estava me fortalecendo mesmo para alguma coisa, para a vida, né? E aí, em meio à pandemia, a gente começa a perceber que como que essas oportunidades elas vieram de forma avassaladora, né? Porque nos está colocando as provas em muitos setores dessa nossa convivência humana, né, espiritual, com a família, com os amigos, com o trabalho, com tudo. A gente está reaprendendo a se relacionar com tudo, com tudo, com a escola, com a educação, com os filhos, com os netos, com os amigos. Então, se a gente não acreditar no que a gente estuda, é melhor não estudar mais nada, né? Eu penso assim, você encontrar momentos de felicidade em meio a essa pandemia que já vai para 2 anos, se a gente se encontrar, essa frase eu conheço de muito tempo, sabe, Renata? A felicidade nunca está onde a gente está, ela está onde a gente coloca ela. Então, isso aí tem que ficar velho, tem que ficar antigo para a gente, porque se a gente se vê feliz, é um contrassenso, né? Eu não sei se a psicologia explica isso que eu vou tentar dizer para vocês aqui, mas você dizer para alguém que perdeu o ente querido, que perdeu mãe, pai, filho, você dizer assim, não, eu estou conseguindo ser feliz nessa pandemia. Você corre o risco de ser execrada, de alguém querer te agredir fisicamente, e você dizer assim, olha, foram tantos os problemas que eu continuo passando e comecei a passar, que eu jamais imaginava que eu ia ter que enfrentar, e estou viva, é porque eu ainda tenho alguma coisa para fazer por aqui e não desencarnei ainda. Então, essa frase recorrente que a gente vai ouvir de amigos, de parentes, de pessoas que conhecem a gente, que já se relacionam com a gente há algum tempo, se a gente falar assim, não, eu estou conseguindo ser feliz nessa pandemia, vai soar muito mal, né? Dependendo da pessoa que estiver ouvindo isso, você está maluca? Como você está conseguindo ser feliz? E aí você faz
tenham mais oportunidade de fazer esse exercício que a Joana nos propõe, esse passo a passo, né? Quando você se reconhece uma pessoa que não se demora mais naqueles pensamentos trevosos de revolta, de eu vou mudar o mundo, eu tenho que mudar, eu não posso deixar ninguém fazer isso comigo, eu tenho que revidar, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que ressentir as coisas que já antigas já te machucavam, já você se deixava machucar por aqueles ressentimentos. Se durante essa pandemia, esse momento, a gente se surpreende não mais valorizando esses sentimentos e não ressentirmos mais, é uma baita oportunidade de a gente entender e experimentar essa felicidade. Ela não é uma felicidade egoísta, no meu entender. Ela precisa e tem que passar pelo respeito ao outro. Mas, em contrapartida a isso, eu acredito assim, aí eu só posso falar de mim mesmo, quais ferramentas que eu estou me utilizando e que para mim está me custando bastante, mas que eu estou tendo resultados já. Eu já posso levantar alguns resultados. Uma das ferramentas que eu venho aprimorando durante essa pandemia é aprender a me calar, aprender a fazer. Isso para mim me custa muito. Eu estou com meu marido, eu e ele e eu, e Deus. Há quase 2 anos nós aqui, um com o outro. Então, é um exercício pleno. E, de vez em quando, a gente se surpreende rindo um do outro, né? São esses momentos felizes que eu experimento durante essa pandemia. É a oportunidade de exercício, né? Que a gente precisa identificar. E quando vem uma avalanche de acontecimentos, inicialmente a gente fica bem perdido, mas depois a poeira vai baixando e você tem que recolocar os seus sentimentos, reordenar, né? Os sentimentos, o que isso vai provocar em você, o que está provocando em você. Então, é isso aí. Desculpe aí se eu me enrolei, mas eu tentei descrever o meu processo. Sabe? Denilson, eu vi que você escreveu aqui, isso é sistêmico, né? Eu vi que você colocou aqui. É lá naquela fala da questão da educação, que às vezes as pessoas não estão preparadas, né? E se a gente parar para pensar em tudo que está para trás de nós, na nossa rede familiar mesmo, né? Uhum. É algo assim inconsciente, né? As pessoas não fazem por querer, mas muitas vezes elas tiveram tão poucos recursos, né? Para isso. Sim, Denilson, não tiveram acesso e possibilidades de promover essa reflexão do que eu quero, quais são os meus desejos, né? Isso aí me fez lembrar, hoje eu tive uma sessão, né, em que a moça, ela está nessa questão da dúvida, não sabe se está bem resolvida essa questão de querer ser mãe ou não, né? E aí a gente fez algumas técnicas, né, e tudo. E aí uma das técnicas que a gente fez juntas, ela, né, se perceber, conversar consigo mesma sobre essa questão da gravidez. E aí ela ficou assim, não tinha nada de positivo, não tinha nada que ela pudesse colocar ali, né, que é uma técnica, né, que é feita. E aí ela se assustou com aquilo, e aí depois, com o tempo, a gente, né, nas sessões, se percebeu que, na verdade, ela queria ser mãe para se ajustar à sociedade familiar, à sociedade, né, do nosso social, né, e que isso ia ser um grande erro, porque ela
chegou, né, à conclusão de que ela não quer. De que isso não... E aí aquela coisa, não, assim, sistemicamente, naquilo que nós conhecemos sobre paradigmas de homem e mulher que casam, é para ter filho. Uhum. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E aí ela se percebeu nessa questão de que o processo dela de ansiedade, de tudo, na verdade era essa briga interna de assumir que ela não quer. Ela não quer, né, por N razões, mas ela não quer. E isso, né, e aí tá, né, e nós conversamos, tá, e se ela não tivesse esse auxílio, né, e essa vontade, né, e essa oportunidade dela estar repensando sobre isso, ela ia ter os filhos. Uhum. E os filhos, de alguma forma, sistemicamente, iam captar esse não querer. Essa energia ali. Essa energia. Aí fala assim, né, ia criar de qualquer jeito, ia ter, ia estar. Imaturidade sobre não conhecer o que a gente deseja de verdade traz malefícios não só a nós, como aos outros. Sim. Né? E também porque faz parte dessa questão que a gente está falando da falta de preparo na formação e educação, porque você passa a obedecer regras, né? A satisfazer o que todo mundo faz. Como você falou, casou é para ter filho. E aí, é só isso o casamento, né? Por exemplo, então essas questões que vão passando, de geração em geração, não porque tem que ser assim, não porque é sempre assim, né? E, de certa forma, hoje já tem essa maneira de olhar de um outro ponto de vista, né? Sim, sim. Já existe essa possibilidade, uma pequena abertura ainda, mas... E aí isso traz bastante dor, né? Porque aquela questão da coragem que Joana disse, né? Porque essa minha cliente, ela disse assim, mas me sinto tão egoísta, mas me sinto tão egoísta, né? Quando eu vejo que eu realmente não quero, né? Então, quer dizer, olha só, né? Mas isso é uma coisa ruim, se sentir egoísta. Depende do ponto de vista, se esse egoísmo aí é o egoísmo social, é o egoísmo que foi entendido como egoísmo, né? Então, assim, né, não querer, né, gerar, né? No caso, gerar, ela até pensa em adoção, mas ela não quer gerar, né? Não querer gerar é um egoísmo, porque o organismo está pronto para isso, mas não... É uma discussão muito profunda. Essas questões, gente, são tão sérias que a gente pega a Europa, a história da Europa, pós-guerra, os governos, a questão passa pelo social, obrigatoriamente, né? Passa pelo social. As questões da Europa, os governos, cada um lá, Inglaterra, Alemanha, França, pós-guerra, se organizaram, socialmente falando, para auxiliarem no processo da natalidade, porque morreu muita gente, né? Então, essa coisa do social e econômico, politicamente correto, isso aconteceu na Europa, né? Então, isso pode ser uma questão de tempo, a coisa da natalidade, as mulheres daqui para frente escolherem se permitirem ou não a maternidade, porque passa, obviamente, a gente ainda está num planeta onde o materialismo ainda vigora, ainda está mandando, né? Então, essa criação, essa educação, aí volta lá mais para a educação, inicialmente, quando você foi explicando, Renata, com a Joana, né? Passa pela educação, porque se essa geração que hoje tem 30, 40 anos, sobretudo das mulheres, que estão arbitrando
pela maternidade ou não, foram educadas e criadas para darem certo, economicamente falando, para serem mulheres bem-sucedidas, escolhendo uma profissão e curtindo a vida com seus salários de engenheiras, advogadas, né, ou professoras bem-sucedidas, não são todos, né, economicamente falando, estou falando economicamente falando, não idealmente falando. Mas estão aí, essa geração está aí, ainda vivendo essa dúvida, se são egoístas ou se estão... Porque, assim, se a gente aprende que é o amor, que é a chavezinha para a gente trabalhar todas as nossas emoções boas, que vão nos tornar felizes, esse altruísmo, essa empatia que a gente tanto aprende com a doutrina espírita, que a gente precisa colocar isso em movimento, né? Quando você vai fazer a comparação com as educações, com as políticas públicas de educação dos países, aspas, né, desenvolvidos, né, eles passaram por isso, eles tiveram que fazer um incentivo econômico para que as mulheres se permitissem ser mães, né? Então, lá tem um incentivo à natalidade, o governo paga para a mulher ter filhos. Agora, eu fico imaginando que ainda não temos tempo ainda suficiente, talvez, para levantar esses dados e fazer estudos científicos nessa área do comportamento, que, a princípio, foi o que a gente pôde saber de notícia da Europa, que a Itália, nessa pandemia, foi o país da Europa que mais perdeu seus idosos, né? Suas memórias, né? O seu patrimônio cultural vivo, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer com a Itália daqui para frente. Vão intensificar ou vão aumentar esses projetos com políticas públicas, né, de repopular a sociedade. Eu acho que isso não vai acontecer, pode ser que eu esteja utópica, me ajudem a entender isso, vocês, meninas. Mas ainda vivemos num país ainda muito... num planeta muito materialista ainda, né, com consumista e tal, isso vai passar batido ainda por alguns anos isso. Morreu, pronto, foi a pandemia que matou. Não interessa, agora daqui para cá, da pandemia para cá, vamos perpetuar essas ideologias mesmo, de vamos curtir a vida, é a vida que a gente tem que curtir. A morte deixa para a próxima pandemia agora. Não sei, é muito frio muito fria essa avaliação, mas eu não descarto, não, uma possibilidade dos países europeus, até pelo próprio movimento de imigrantes, né, de alguns países menos desenvolvidos se sentirem prejudicados, daí esse movimento de migração pelo planeta, né? Esse movimento, né, de pessoas saindo, deixando seus países de origem por vários motivos e, aspas, invadindo outros que eles consideram promissores, né, ricos, né? Inclusive o nosso país, né? Muita gente ainda continua ainda com aquele olhar assim, não, porque o Brasil A gente tem uma parente na família, uma espanhola, que ela já tem 42 anos de Brasil, então ela viveu muito mais tempo aqui no Brasil do que propriamente na Espanha, né? Não viveu as guerras e as revoluções mais bravas da Espanha, ela não tinha nascido ainda, estava bem pequena. Então, o que ela tem de educação e de história é isso. Então, ela não pensou muito, ela falou, não, vou para o Brasil, que é um país rico, promissor, eu vou me dar bem. Aí a gente brincava. Não sei se a gente vai poder continuar brincando com essa pessoa, porque ela é minha comadre, ela é minha cunhada, ela batizou os meus 2 filhos, nossos 2 filhos, então está muito machucada, está muito doída com essa coisa da pandemia. Então, a gente não sabe como é que a gente vai voltar a se relacionar quando o assunto foi esse, né?
E aí que vem aquilo que eu disse para vocês, é o respeito, né, da dor do outro, pela dor do outro, né? Se ela está decepcionada de modo que entende e sente que o país não, que ela escolheu morar, viver, ter os filhos, formar a família dela, não é aquele país que ela idealizou, é muito complicado isso, fazer a pessoa digerir essa ideia, né? Aceitar, enfim, assim que eu entendo o esforço que a gente precisa fazer para aprender o que a gente tem, os dados que a gente, o momento que a gente está vivendo. É isso então, gente. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Se não, eu ia pedir até para encerrar, porque eu tô com a minha cadelinha em, em convalescença e tá na hora dela tomar o remédio dela. Se vocês me derem licença, eu vou lá, porque a bichinha tá com dor. Vai lá. Vamos parar a gravação e a gente já faz o nosso encerramento, tá?